Oi, gente! Hoje nós vamos falar um pouco sobre mamografia. Eu fiz minha primeira mamografia, tá aqui, tá? Foi recomendado, Rafa, que eu fizesse entre 35 e 40 anos, né? Por uma questão familiar. Fiz e como eu sou ginecologista, eu soube ler o meu laudo, eu olhei e vi que era BIRADS 2, mas me perguntei, né, como seria uma paciente abrindo esse laudo e o que ela pode fazer diante daquelas classificações todas que a gente vê, Rafa? Ajuda aí a gente. Então tá, o Atlas do BIRADS é uma classificação mundial, onde todos nós que trabalhamos com imagem, seja radiologistas, mastologistas, devemos classificar os achados que encontramos na mama de uma paciente no exame de imagem. Então existem 7 categorias, tá? A primeira, que é o BIRADS 1, sua mama está completamente normal, você não precisa se preocupar, certo? O exame foi normal. Isso não quer dizer que você não deva mais fazer o rastreio, você tem que fazer seu rastreio anual, mas não foi encontrada nenhuma alteração, sua mama está normal. A classificação BIRADS 2, você encontrou algum achado, mas esse achado é um achado benigno. Então, por exemplo, pode ser um cistozinho da mama, que é um nódulo cheio de líquido, que não tem problema nenhum, certo? A gente não faz nada, então tá tranquilo. Depois a gente pode ter o BIRADS 3. Esse BIRADS 3, mais provavelmente, é uma lesão benigna. Então pode ser um nódulo sólido, regular, bonitinho, tá? Que a gente vai precisar acompanhar. A gente só vai intervir nele se ele começar a crescer ou se mudar alguma morfologia, o aspecto dele, tá? Existe o BIRADS 4, que é o BIRADS que existe alguma alteração naquele nódulo, naquela microcalcificação, que chama a atenção do médico, que pode ser uma lesão maligna. Então, a classificação BIRADS 4, a gente tem uma chance em torno de 2 a 95% de chance de ser maligno. Então, é muito ampla. Tanto pode ser uma lesão benigna, que simule, como pode ser realmente uma lesão maligna. Mas, pelo Atlas BIRADS, elas deve haver investigação adicional, ou seja, deve-se fazer uma biópsia dessas lesões, para ter certeza, né? A classificação BIRADS 5, né? É uma lesão que mais provavelmente é maligna. Então, essa é uma lesão que 95% das vezes ela vai ser maligna. Então, a gente deve prosseguir a investigação com biópsia, tá certo? Claro que existem uma mínima chance de não ser, né? 5% ali pode ser benigno, mas a gente não pode deixar de investigar essas lesões. A classificação BIRADS 6 é quando a gente já tem um diagnóstico de maligno e, na verdade, a gente está fazendo aquele exame ali para estadiar aquela lesão. Então, para saber o tamanho, o quanto ela alcança, se existem outras lesões. Então, mas a gente já tem anatomia patológica de BIRADS 6. E a classificação BIRADS 0 é aquela classificação que está indicando para o seu médico assistente que é necessário fazer alguma outra investigação. Então, por exemplo, eu preciso fazer uma magnificação, uma compressão maior naquela mamografia, eu preciso complementar aquela lesão com ultrassom, com ressonância. Então, eu preciso realmente continuar a investigação, tá certo? Então, meninas, não se apavorem quando veem a classificação, tá certo? Isso aqui é muito para esclarecer vocês, trazer uma tranquilidade, mas também para que vocês possam ficar atentas de quando vocês tiverem uma classificação acima de 3, de 3 até 5, que vocês devem realmente procurar o seu mastologista para dar continuidade, certo? À investigação ou fazer algum procedimento caso seja necessário. Por quê? Porque quando a gente descobre uma lesão e a gente descobre ela de forma pequena e precoce, a gente tem uma chance de cura do câncer de mama em torno de 95%. Muitas vezes a gente pode fazer só uma cirurgia pequena em radioterapia e ficar bem e nem precisar fazer quimioterapia. Então a gente não pode ter medo do que a gente procura. E sim, a gente tem que encarar e procurar tratar o mais rápido possível. Entendi. Então, assim, pra mim, né, que não sou mastologista, nem trabalho em radiologia da mama, eu aprendi o quê, meninas? Eu acho que esse vai pra vocês também. Estadio 3, 4, 5, daí em diante eu preciso ter o meu mastologista comigo firme pra que ele conduza. Se eu preciso repetir um novo exame, fazer uma complementação ou uma biópsia. Isso, Rafa? Isso, por aí. Tá bom. Beijo, meninas!